quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Assim começa o Salmo 126. Existem fases da vida em que tudo parece ter sido levado. Tempo, oportunidades, alegria, força. Você olha para trás e pensa nos anos que passaram, nas decisões que deram errado, nas perdas que marcaram sua história. E o coração pergunta em silêncio: ainda é possível recomeçar? O Salmo 126 nasce exatamente nesse cenário. O povo havia vivido cativeiro, anos de limitação, anos de dor, anos em que parecia que Deus estava distante. Mas de repente, o texto diz: Deus restaurou. E quando Ele restaura, não é superficial, não é maquiagem emocional, é mudança real de cenário. Talvez você esteja vivendo uma estação em que tudo parece parado, mas restauração não começa quando as circunstâncias mudam, começa quando a esperança é reacendida. Hoje, antes de qualquer milagre externo, Deus quer reacender dentro de você a convicção de que sua história ainda não terminou. Se essa palavra fala com você, escreva nos comentários: Deus ainda restaura. E se inscreva no canal para caminhar conosco nessa jornada de fé e reconstrução. O Salmo 126 continua dizendo algo poderoso: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Perceba, não é negação da dor, não é fingir que está tudo bem. O texto reconhece as lágrimas, reconhece o peso, reconhece o cansaço de quem continuou caminhando mesmo machucado. Existem sementes que só são plantadas em terreno molhado pelas lágrimas. São orações feitas de madrugada. São decisões difíceis tomadas em silêncio. São renúncias que ninguém viu. Você pode achar que foi tempo perdido, mas o céu chama isso de semeadura. A grande mentira que o desânimo tenta contar é que sofrer foi inútil. Mas Deus nunca desperdiça lágrimas sinceras. Cada uma delas rega um futuro que você ainda não consegue enxergar. Talvez hoje você esteja na fase da semeadura. Parece pesado, parece lento, parece solitário. Mas o salmo não termina na lágrima, ele aponta para a colheita. Existe uma alegria preparada para quem não desistiu no meio do processo. Quem sai andando e chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria. Existe algo profundo aqui. O texto mostra alguém que continua andando. Mesmo chorando, continua. Mesmo cansado, continua. Mesmo sem garantias visíveis, continua. Restauração não é mágica instantânea, é caminhada perseverante. Talvez você esteja esperando um sinal grande, algo extraordinário que mude tudo de uma vez. Mas muitas vezes Deus começa restaurando sua força interior antes de mudar o cenário exterior. Ele fortalece sua mente, alinha seu coração, cura pensamentos que estavam quebrados. Porque quando a estrutura interna é restaurada, o externo encontra base para se reconstruir. O cativeiro não destruiu apenas o território do povo, tentou destruir a identidade. E é isso que Deus sempre recupera primeiro: quem você é nele. Você não é definido pelos anos difíceis, não é definido pelos erros que cometeu, não é definido pela estação de escassez. Você é alguém que está sendo conduzido para um retorno com alegria. Hoje, mesmo que ainda haja lágrimas, continue andando. Há cânticos preparados no seu futuro. Se você escolhe continuar, escreva: eu não vou parar. E se essa mensagem fortalece sua fé, inscreva-se no canal. Quem sai andando e chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria. Existe algo profundo aqui. O texto mostra alguém que continua andando. Mesmo chorando, continua. Mesmo cansado, continua. Mesmo sem garantias visíveis, continua. Restauração não é mágica instantânea, é caminhada perseverante. Talvez você esteja esperando um sinal grande, algo extraordinário que mude tudo de uma vez. Mas muitas vezes Deus começa restaurando sua força interior antes de mudar o cenário exterior. Ele fortalece sua mente, alinha seu coração, cura pensamentos que estavam quebrados. Porque quando a estrutura interna é restaurada, o externo encontra base para se reconstruir. O cativeiro não destruiu apenas o território do povo, tentou destruir a identidade. E é isso que Deus sempre recupera primeiro: quem você é nele. Você não é definido pelos anos difíceis, não é definido pelos erros que cometeu, não é definido pela estação de escassez. Você é alguém que está sendo conduzido para um retorno com alegria. Hoje, mesmo que ainda haja lágrimas, continue andando. Há cânticos preparados no seu futuro. Se você escolhe continuar, escreva: eu não vou parar.
E se essa mensagem fortalece sua fé, inscreva-se no canal. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que continuam caminhando, mesmo no meio do processo. O Salmo 126 começa falando da restauração como um sonho, mas termina falando de caminhada. Isso nos ensina algo essencial. Deus pode agir de forma repentina, mas muitas vezes Ele escolhe restaurar por etapas. Existe o momento do milagre, e existe o tempo da reconstrução. Talvez você esteja frustrado porque a resposta não veio no formato que imaginava. Você orou esperando mudança imediata, mas o que recebeu foi força para continuar. Pediu portas abertas e recebeu resistência que está moldando seu caráter. Mas não confunda processo com abandono. Quando Deus restaura, Ele não apenas devolve o que foi perdido. Ele reorganiza estruturas internas, alinha prioridades, fortalece áreas que antes eram frágeis. Ele está construindo algo que permaneça. Algumas colheitas demoram porque as raízes precisam ser profundas. Hoje, mesmo que você ainda esteja no meio da reconstrução, saiba, o fato de você continuar já é sinal de que a restauração começou. O desânimo quer que você pare. Deus quer que você persevere. Se você escolhe confiar no processo, escreva: eu confio na restauração. Uma das dores mais profundas do coração humano é olhar para trás e pensar: eu perdi tempo demais. Anos que não voltam, oportunidades que passaram, decisões que trouxeram consequências. Mas o Salmo 126 nos mostra que mesmo depois de um longo cativeiro, Deus ainda escreve novos capítulos. O cativeiro da nação não foi curto, foi longo, foi desgastante, foi humilhante. E ainda assim, não foi o ponto final da história. Deus não está limitado ao seu passado. Ele não trabalha apenas com o que sobrou. Ele trabalha com o que ainda pode florescer. Existe uma diferença entre tempo desperdiçado e tempo transformado. Quando Deus entra na história, até as estações difíceis se tornam aprendizado, amadurecimento, preparo. Talvez você não possa voltar atrás, mas pode avançar com uma nova consciência, uma fé mais firme e uma identidade restaurada. O inimigo quer que você viva preso ao que perdeu. Deus quer que você viva atento ao que Ele ainda vai construir. Hoje, entregue a Ele até mesmo os anos que você acha que foram em vão. Ele é especialista em transformar história quebrada em testemunho. Se você acredita que Deus ainda pode escrever algo novo, declare: minha história não terminou. E se essa palavra fortalece você, inscreva-se no canal. Estamos caminhando juntos rumo à restauração completa. O Salmo 126 diz que aqueles que saíram chorando voltarão com alegria, trazendo seus feixes. Isso é promessa, mas também é direção. A alegria que Deus devolve não é superficial, não é um entusiasmo momentâneo. É uma alegria construída depois da dor, uma alegria que conhece o vale e, por isso, valoriza o monte. Existe uma diferença entre a alegria de quem nunca sofreu e a alegria de quem foi restaurado. A segunda é mais profunda, mais consciente, mais madura. Talvez hoje você ainda esteja no caminho de ida, com lágrimas nos olhos. Mas o texto garante que haverá um caminho de volta. E você não voltará vazio. Voltará com frutos, voltará com experiência, voltará com autoridade espiritual. A restauração de Deus não é apenas emocional, ela produz resultados, produz crescimento, produz colheita visível. Não permita que a dor atual defina o seu destino final. O que hoje é choro, amanhã será testemunho. Respire fundo e receba essa verdade. A alegria vai voltar. Não porque você merece, mas porque Deus é fiel às suas promessas. O Salmo 126 começa dizendo: ficamos como quem sonha. Isso revela algo poderoso. Quando Deus restaura, às vezes parece bom demais para ser verdade. O povo havia se acostumado ao cativeiro, à limitação, à rotina de sobreviver. E de repente, Deus muda o cenário. Não porque eles tinham força suficiente, mas porque chegou o tempo determinado. Talvez você tenha se acostumado a viver abaixo do que Deus prometeu, acostumado a aceitar menos, a esperar pouco, a não criar expectativa para não se frustrar. Mas Deus não trabalha apenas dentro das suas expectativas, Ele trabalha dentro dos seus planos. Há momentos em que Ele quebra ciclos longos, muda estações antigas, abre caminhos onde parecia fechado. E quando isso começa, parece um sonho. Mas não é ilusão, é intervenção divina. Continue fiel mesmo quando nada muda, porque o tempo da mudança pode chegar de forma repentina. E quando vier, você vai perceber que Deus sempre esteve trabalhando nos bastidores.
Hoje, permita-se acreditar novamente. Não no que você vê, mas no que Deus pode fazer. O Salmo 126 diz que até as nações ao redor reconheceram: grandes coisas fez o Senhor por eles. Perceba isso. A restauração foi tão evidente que se tornou testemunho público. Aquilo que começou em lágrimas, terminou em evidência da fidelidade de Deus. Existe algo poderoso aqui. Deus não apenas cura você, Ele transforma sua história em mensagem. A dor que você enfrentou em silêncio pode se tornar a prova viva de que Ele ainda age. O que hoje é luta invisível, amanhã pode ser testemunho que fortalece outras pessoas. Mas o testemunho só nasce quando alguém decide não desistir no meio do processo. Talvez você ainda não veja resultados. Talvez ninguém perceba a batalha que você está enfrentando. Mas Deus vê. E quando Ele decide restaurar, até quem duvidou perceberá. Não para exaltar você, mas para revelar a fidelidade dEle. Continue caminhando. Continue semeando. Continue confiando. A sua história ainda vai glorificar o nome do Senhor. Se você acredita que sua história será testemunho, escreva: minha vida glorificará a Deus. O Salmo 126 começa com surpresa, passa pelas lágrimas e termina com colheita. Essa é a jornada da restauração. Deus transforma cativeiro em liberdade, choro em alegria, sementes em feixes abundantes. Talvez hoje você ainda esteja no meio do caminho. Talvez ainda haja marcas do passado, lembranças difíceis ou processos em andamento. Mas o que esse salmo nos ensina é claro: Deus não começa algo para deixar inacabado. A restauração não é apenas recuperar o que foi perdido, é sair mais forte, mais consciente, mais alinhado com o propósito. É olhar para trás e perceber que até o tempo difícil foi ferramenta de crescimento. A história do povo não terminou no cativeiro, terminou em testemunho. E a sua história também não termina na dor. Se você chegou até aqui nessa mensagem, receba essa verdade. Deus ainda está escrevendo seus próximos capítulos. Continue confiando, continue semeando, continue caminhando. Declare hoje com fé: o Senhor completará a restauração. Se essa série falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos continuar fortalecendo nossa fé juntos, dia após dia. Que a sua caminhada termine em alegria.